Olá, gente. Olá, pessoal. Nós estamos chegando na segunda parte, tá? Segunda parte. Nós não percebemos, mas o Instagram tem um tempo, né? Então a gente acabou ultrapassando um pouquinho do tempo, tá? Esperar aqui, doutor Elianai, já estamos com 129 pessoas aqui participando. Esperar aqui o nosso presidente chegando aqui novamente, tá? Para que nós possamos aqui dar continuidade aqui ao nosso debate sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia. Ele estava falando aqui sobre as repercussões criminais, muito legal, muito interessante, tá? Vamos lá, esperando aqui Dr. Elenay retornar. Já quero agradecer a todos os colegas aqui que já participaram, já estão conosco aqui desde as 18 horas, né? Quero agradecer aos todos os estudantes, eu vi aqui muita gente, aqui os alunos, tá? Um agradecimento especial, tá certo? Só aqui, já o doutor Lenay retorna aqui para a gente dar continuidade nessa live hoje, tratando sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia. Muito bem, ele já chegou por aqui. Deixa eu trazer ele aqui para pertinho da gente. Só aqui um momento. Agora se vai dar certo. Doutor Elenay aí já vai estar retornando. Muito bem. Voltamos. Lena, deixa eu te explicar, não é que caiu, é porque a live do Instagram é 1 hora. É só 1 hora. E aí, né, facinho, facinho aqui, chegou 1 hora, Tempo né? voa, né? Tempo voou, tá certo? E aí tem um aluno dizendo assim, Alfredo, tem um grilo aí perturbando. Gente, eu tô doido para achar esse grilo, viu, Alenai? Rapaz, eu Eu acho acho que que é não no tem. meu, eu acho que é no meu áudio aqui. Olha que eu estou gravando aqui no segundo andar aqui da minha casa, eu estou em casa, né? E a minha casa é o duplex, eu estou no segundo andar aqui, mas eu estou ouvindo o grilo lá da área lá de baixo, né? Eles estão fazendo a live deles lá, né? A live fique na casa dos outros, né? Gente, eu agradeço aqui a presença novamente do Dr. Lenay, tá? Agradeço aí os colegas que estão aqui participando conosco. Doutor Lenay, nós estamos falando das repercussões criminais com relação ao religioso, né? Que de repente ele se envolve e participa, promove o culto, de repente dentro do culto acontece a contaminação. E aí? Né? Você está falando de duas vertentes e a É, a, gente acabou. a primeira vertente é a questão da desobediência, certo? Da desobediência quando um agente de polícia chega, né? E aí pode-se ver a questão da desobediência, pode-se ver a questão do desacato e pode também ver, capitulado lá, se não me engano, no artigo 267 do Código Penal, também tem um tipo penal específico também para a pandemia. Aí tem uma grande discussão que às vezes alguns doutrinadores trazem, que a pessoa precisa ter conhecimento que está certo infectado e ele não usa nenhum tipo de EPI, nada, e está infectando. O outro tem a questão da desobediência e de promover também a questão também da saúde pública. Então, nós temos, eu sempre digo que em uma situação policial, quando acontece isso, existe N
tipos penais, É. depende da autoridade policial, que ele sai adequando o fato à norma. A gente que milita no direito aí penal, a gente sabe que ele sai adequando cada caso ao tipo penal, fazendo aí, muitas das vezes, aí um concurso material de crimes, certo? Então, cabe a gente orientar aos líderes, certo? A questão da desobediência, do desacato, da proliferação. Tem artigo específico para poder ser enquadrado dentro do Código Penal, certo? Mas eu acredito que nós tivemos um grande problema com relação, na época, nos primeiros decretos, da questão do culto online, né? Enquanto o pastor estava ali, o padre, o pai de santo, ou seja, o líder religioso, e estava ali fazendo lá o seu culto, muitas das vezes chegava uma autoridade policial, um agente de polícia pedindo para poder acabar com a hora do culto porque estava proibido. Mas, na verdade, o que estava ali era a equipe de som, os músicos, alguém que organizava, e ali não tinha mais do que 6, 7 pessoas na organização, no máximo até 10, entendeu? E não tinha, e muitas das vezes, por uma falta de orientação desses agentes públicos de segurança, nós tivemos muitos excessos, até que o secretário de Segurança Pública, através de uma nota que foi disponibilizada, passou para os comandos tanto da Polícia Militar como também aí da Delegacia Geral de Polícia, que é a ADG, através da Superintendência, para que tivesse conhecimento que esse tipo de culto que ia ser transmitido, ele estava autorizado. Mas tudo para isso acontecer foi uma luta. Uma luta de quem? Dos líderes religiosos, ou seja, das pessoas que pregam a liberdade de culto. Eu quero agradecer ao doutor Elianai Gomes. Nós estamos aqui em uma live pela Faculdade Vale do Jaguaribe, tá certo? Quem fala é o professor Alfredo. Nossa live hoje é Liberdade Religiosa em Tempos de Pandemia, tá? Uma live promovida pelo curso de Direito da Faculdade Vale do Jaguaribe de Aracati. E nós estamos aqui recebendo nosso presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do AB do Estado do Ceará. Nós já tivemos 1 hora de live, já está gravado lá. Se você quer assistir a parte 1 dessa live, já foi rapidinha, né? Foi rápida, tá? A gente tratou muito. Elenay, já que nós estamos tratando de liberdade religiosa, eu vou trazer um tema espinhoso para que a gente possa fazer uma reflexão. Nós estamos pandemia, Covid, quarentena, eleições. Eu já vi que você já aqui, já ri aí, porque você sabe que o tema não é fácil, né? Por coincidência, hoje os pré-candidatos, aqueles estão dispostos a concorrer a cargos políticos, né, no pleito eleitoral agora desse ano, se descompatibilizar, né? Já começaram, o pessoal aí da rádio, os apresentadores de rádio, todo mundo já se afastou das atividades, né? E aí nós temos uma situação muito delicada. Eu não sei se o doutor Elianai verificou, acompanhou. Essa semana nós tivemos um debate aí, foi iniciado um debate por uma decisão do Fachin, do STF, falando sobre a questão da intervenção, né? Uma espécie de desequilíbrio eleitoral que seria produzido pelos líderes religiosos, né? Foi uma decisão que foi tomada essa semana, tá? Foi um voto, tá certo? Esse voto aí
que ele não foi acompanhado pelo Alexandre de Moraes, tá? Mas o debate ficou suspenso. E ficou suspenso até para os religiosos que não sabiam, né, o quanto, tá, a questão da participação da igreja, a participação religiosa na campanha partidária era tão significativa, né? Como é que a gente pode tratar, doutor Lenay, já que nós estamos aí dentro desse somatório de coisas, né? Nós temos pandemia, Covid, começamos agora, já começa pleito eleitoral, liberdade religiosa e essa questão política. Há todo um debate envolvendo essa questão, tá? Eu prometi que não ia fazer tema polêmico, mas acabei entrando no tema polêmico, né? Abuso de poder religioso aqui, a nossa querida Aline Maciel salvando a pátria aqui pra gente. Muito bem, Aline. Abuso do poder religioso, que era uma tese que já tinha sido levantada no pleito passado, mas aí não ganhou força e agora, antes de começar o pleito, já trouxe, né? Então, isso mostra também o papel das instituições religiosas dentro desse contexto político. Tá? A gente não vai entrar muito nesse aspecto, mas como é que a gente vai conciliar essa questão? A igreja, a expressão religiosa deve se envolver com política, não deve? Fique à vontade nessa abordagem, porque nós temos, por exemplo, um presidente que faz jejum, né? Isso gerou uma polêmica enorme, né? E o presidente pede para a igreja fazer jejum e pede para... Será que isso é devido? Não é devido? Será que não é uma confusão institucional? Tá? Será que isso não atrapalha ou é benéfico para o exercício da liberdade religiosa? Tá? Então, eu vou deixar você responder depois desse gole de água aí que você está aquecendo. Para descer melhor, né? Olha, professor, assim, na verdade, nós vivemos em um Estado democrático de direito laico, certo? Mas nós temos vários conceitos para essa palavra laico, né? E aí o que acontece? Eu acredito que toda instituição, todo grupo religioso, se você olhar para o Congresso Nacional hoje, eu acredito que você vai visualizar que existe as bancadas, em todo local tem. Existe a bancada da saúde, existe a bancada do agronegócio, existe a bancada da indústria, existe a bancada dos bancários, existe toda aquela organização, a bancada que o pessoal chama de bancada da bala, né? Que é o pessoal da segurança pública, entendeu? Então, o que acontece? Não diferente da bancada, certo, da religião. Seja católicos, sejam evangélicos, sejam umbandistas, seja espíritas, seja o que for, certo? Eu acredito que nós precisamos de representantes religiosos, certo? Sim. Isso é uma opinião minha, tá bom, professor? Fica à vontade. Eu quero destacar isso, certo? Que isso é uma opinião minha, nossa, certo? Que, assim como os outros setores da nossa sociedade, eu acredito que o grupo religioso também precisa se organizar. Nós somos um grupo muito forte, certo? E esse grupo precisa lutar por seus direitos, por suas garantias, e nada melhor do que nós termos representantes, certo? Se você é de um segmento, que você vai lutar para aquela pessoa com trabalho em prol daquele segmento. Ah, mas vai trabalhar em prol do povo, do todo. Isso era muito bom se isso acontecesse de verdade. Mas, na verdade, a gente sabe
que as pessoas elas vão focar principalmente naquilo, na bandeira em que elas levantam, certo? Você vai votar numa pessoa porque ela defende a sua bandeira, defende aquilo em que você acredita, naquilo em que você prega, certo? Então, eu acredito que o sistema religioso como um todo, certo? Precisa realmente ter os seus representantes, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, seja no governo, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, seja na presidência, certo? Eu acredito que precisa ser organizado. Quanto mais vai abrindo, mais distante fica os cargos, desde o nível federal ao nível municipal, certo? E sobre a questão aí, temos até um professor que já nos prestigiar várias vezes já na nossa comissão, professor Rogério, certo? Não sei se ele está aí assistindo, é um professor da Estácio, certo? E ele tem ele defende aí no seu doutorado, certo? A questão também do abuso político, certo? Na questão da religiosidade de líderes. Então, quando você tem aquele líder que lhe foca, certo? Principalmente para uma área, seja ela social, seja ela qual for, realmente fica um pouco difícil, porque quando o líder religioso vai pedir aquele voto, muitas das vezes o fiel que está lá na ponta, ele às vezes vai atender o pedido do líder religioso e não aquilo em que ele vai ter a convicção, certo? Então, essa decisão do ministro nos parece um pouco... Quem sou eu, professor, para poder dizer alguma coisa dentro de um ministro do STF? Mas aí existe algumas relações, certo, com essa problemática, certo? Mas, na verdade, existe. A gente sabe que quando o líder religioso pede um apoio político, que, inclusive, pelo Código Eleitoral, ele é vedado, certo? A gente tem essa vedação de que pré-candidatos e candidatos não possam estar destacados, nem ter a palavra em culto religioso. Já tem isso, já na legislação, né? A gente sabe disso, justamente para evitar algumas coisas com relação ao líder religioso estar pedindo para que o seu fiel possa votar no candidato A ou no candidato B. Mas acredito que a religião em si, o povo que defende a liberdade religiosa tem que se organizar, não porque o líder pediu o voto de A ou de B, mas a consciência dele imaginar que ele precisa votar naquele candidato, certo, que levante a bandeira dele. Essa doutor Lenay, visão. Tem uma fala, tem um participante, Informática Calcaio. Quero agradecer a todos os alunos, professores, doutores que estão participando da nossa live, né? Liberdade Religiosa em Tempos de Pandemia, promovida pela Faculdade Vale do Jaguaribe, através do curso de Direito. Aqui quem fala é o professor Alfredo Narciso, e nós estamos com a participação do presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB Ceará, doutor Alienay, tratando de liberdade religiosa num aspecto bem macro, bem amplo, né? Nós estamos falando de pandemia, falando de liberdade religiosa, e entramos um pouco sobre, né, o pleito eleitoral que se aproxima e a conjugação da liberdade religiosa dentro desse cenário, tá? E aí tem muita gente participando, mas nós temos um participante que diz assim:
Eu só acho que os políticos não podem se dedicar só a pautas cristãs, mas de uma pauta geral, né? Aí ele coloca, você não pode ser eleito pela religião, mas não pode exercer somente a função nesse âmbito, tá? Eu também concordo com essa fala desse aluno, não sei se é aluno, não sei se é advogado, de que nós temos que ter uma visão plural, porque na medida que você, como religioso, levanta uma bandeira religiosa, sem dúvida, mas a tua praxe política, a tua prática política, a tua vivência política tem que ser em prol da coletividade, tá? Então, eu concordo com essa fala do nosso colaborador, do aluno aí que trouxe essa fala, agora, sabendo que a sociedade está sendo representada pelos mais diversos segmentos, né? Aluna de Calcaia, obrigado aí, tá certo? Ela já coloca aqui, aluna de Calcaia, muito obrigado pela participação. Sua colaboração é muito pertinente porque, Helena, às vezes nós temos um conceito de que o religioso ele vai ter que impor a sua visão religiosa na vida pública, né? Na prática pública. E aí você tem os mais diversos grupos, né? Os mais diversos movimentos, as mais diversas necessidades dentro da vida pública, dentro da necessidade pública coletiva que você tem a obrigação de atender, né? Você não pode se resguardar apenas por uma questão filosófica, religiosa, por uma questão religiosa, mas não é fácil, tá? Nesse caso, Helena, pelo que eu entendi na sua fala, o ministro Fachin ele não está tão distante da realidade. Eu acho que também ele está encontrando o meio termo, né? Eu acredito que ele foi aí por uma vertente, não já tem entendimento já consolidado na própria lei material, certo? Na própria norma material. Então, eu acho que só foi mais um entendimento aí voltado porque realmente precisa se ter todo um cuidado com relação à questão, certo, do líder religioso obrigar o seu fiel a votar em A ou B ou C. Então, nós acreditamos que o direito ao voto ele é livre, certo, secreto, e o líder religioso, se quiser dar uma orientação, alguma coisa, que dê pessoalmente, mas não talvez eu no até penso, púlpito Lenai, da sua igreja. eu até penso, sabe, Lenai, que as igrejas, os movimentos religiosos, os líderes religiosos, eles estão perdendo uma excelente oportunidade de promover cidadania o ano inteiro. Verdade. O ano inteiro. Eu penso, não precisa de falar de política apenas na iminência de um pleito eleitoral. Então, você pode contextualizar, não é problema contextualizar a mensagem de fé, a mensagem religiosa e trazer para a comunidade a necessidade de que o voto dele tem repercussão coletiva. Exatamente. De que o voto dele... Eu penso que o líder religioso, a leitura que eu faço é essa, sabe, Tolenay, é que o líder religioso ele tem que cooperar para que a legislação seja obedecida. Então, quer dizer, imagina um participante do movimento religioso que vende seu voto, né, que troca seu voto, tá, que entra dentro desse circuito tão frágil, tá, que essa troca de voto por necessidades básicas. Então, o líder religioso, tá, ele tem uma grande oportunidade de formar para a cidadania. Formar para a cidadania. E compreender que nós somos cidadãos dos céus, independente da divindade, aí, como a gente sempre tem falado, né, das mais diversas religiões que estão nos acompanhando, mas também nós somos cidadãos da terra. E aí, nossos feitos, as nossas posições,
a nossa forma de agir no aspecto público tem repercussão coletiva, tá? Doutor Leonel, é prazer. Prazer estar aqui debatendo com você. Está disposto em mais uma pergunta e eu encerro. Vê se tem mais alguém aí Olha, que... pois é, tem muita gente aqui falando, participando aqui, tá? Tem muita gente participando. Eu quero agradecer a todos os advogados, professores, tá? Alunos da Faculdade do Vale do Jaguaribe que estão participando aqui. Tem muita gente aqui participando. Já trouxe comentário. Deixa eu ver aqui. Teve um comentário interessante nesse aspecto da vida. Tem muita gente entrando aqui, Alenai. Viu? Estamos aí agora com 137 pessoas. Online, tá? Eu vou fechar com essa pergunta, que é uma pergunta polêmica, mas a gente encerra. É saudável para a liberdade religiosa essa proximidade do nosso presidente da República ou não é? O que você acha? Você acha que como é que a gente deve lidar com essa algo que em regra é novo? Não é tão novo, mas não era tão público, né? É saudável, não é saudável, ou isso não tem nada a ver? Eu acho assim, eu acho que, na verdade, a liberdade, ela traz uma vertente genérica. Se o presidente da República, se ele, por algumas pessoas dizer, tem atitudes polêmicas e tudo, ele tem a liberdade de dizer e de falar o que ele quiser e o que ele bem entender, certo? Sabendo que possivelmente vai ser muito criticado e ter até a questão de, não sei, muita acusação de crime de responsabilidade, né? Mas, enfim, na verdade é um direito dele, entendeu? Um direito livre dele, constituído pela nossa Carta Magna, e ele, por ser um homem muito religioso, ter também a sua esposa, que também tem um vínculo de religião muito forte, talvez isso tenha aproximado ele mais de algumas instituições e de alguns templos religiosos. Não quer dizer que ele tenha que pisar, maltratar, não estou dizendo que ele está fazendo isso, em outras religiões, certo? Eu acredito que ele tem que realmente elaborar e fazer promoções públicas, certo? Políticas públicas, para que possa ter uma disseminação da religião e da liberdade como um todo. A religião, ela combate a violência, a religião... Nós tivemos só um probleminha técnico, aqui já já nós retornamos. Pronto. Vamos lá, Patrick. Tem. A religião como toda, ela tem um seu papel social, de combate à violência, de orientação, entendeu? Então, é de suma importância, certo, que tenha essa promoção pelo governo federal às instituições, certo? E ele, por ser um homem muito político, muito vinculado a instituições religiosas, certo? Eu acredito que ele tenha esse acesso mais próximo, mas que realmente não possa ser só uma religião A, B ou C, mas que essa promoção possa ser de todos. Muito bem. Doutor Lenay, nós estamos chegando
aos minutos finais, tá? Olha, nós já estamos aqui com 1h30 de live. Você que está chegando agora aqui, tá? Nós já tivemos 1 hora de live, tratando sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia, tá? E aí, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade aqui do Dr. Lenay e fazer perguntas difíceis para ele, né? Ao vivo. Né? Dr. Lenay tem sido um aguerrido presidente, né? Nós estivemos juntos aqui em Aracati numa necessidade religiosa que tivemos muito proveito, não foi, Dr. Lenay? Foi muito importante a participação da Comissão de Liberdade Religiosa aqui em Aracati na promoção da liberdade, né? E quero destacar também, professor, a organização do povo e a organização da sociedade em si, que eu lembro lá do momento, e que existia, na verdade, uma sociedade plural religiosa naquele momento. Não era a religião A nem B, mas muitas instituições, entendeu, de credos diferentes se reuniram em prol da liberdade religiosa. Isso é de muita importância e o que a nossa comissão prega e quer que realmente tenha essa tolerância e essa promoção pela liberdade. Cada um aí acreditando naquilo que você imagina e acredita. Meu professor, desde já eu quero agradecer a Faculdade Vale do Jaguaribe por esse convite e agradecer a Vossa Excelência, certo? Por esse convite maravilhoso, uma satisfação estar aqui, todos os alunos, todas as pessoas que nos acompanharam aí, familiares, e aqui eu vi até cliente, viu, professor, entrando aqui, muita gente acompanhando, certo? Toda a nossa comissão, a nossa diretoria, os nossos membros, meu muito obrigado a todos aqueles nossos seguidores, tanto aí do professor, como da faculdade, como nosso, e por isso que eu acredito que essa nossa live foi um sucesso. Um abraço aí a todos, fiquem com Deus e estamos à disposição, viu, meu professor? Um abraço, doutor Lenay, um abraço a todos aqueles que nos acompanharam aqui pela live da Faculdade Vale do Jaguaribe. Foi um prazer, tá? Nós temos, esse é o segundo momento da live, o primeiro momento nós já fizemos, já está lá salvo, tá? Depois você pode consultar aqui no Instagram da FVJ. Um abraço, muito abraço a vocês. Tá? Um abraço, doutor Lenay. Doutor Lenay, prazer, obrigado. Tá? E quem sabe a gente volta aí com um tema mais palpitante ainda, e aí não falta polêmica, não é? Um abraço, queridos. Até mais a todos que nos acompanharam. Fica na paz. Até mais. Tchau, tchau.